pessoal, eu sou Fátima Carvalho, eu tô aqui no Pet Art com Lamax, mas para mais uma série de aulas de quilling. Nessa série, o que eu quero mostrar para vocês são as proporções. Tem muita gente que me pergunta e tem dificuldade quando fez o curso, ouviu alguma coisa, aí vai fazer sozinho, não consegue criar e aí tem dificuldade nessa coisa da proporção. Vou fazer um ursinho, que tamanho, quantas tirinhas eu uso no corpinho, quantas tirinhas eu uso na cabecinha. Então nessa série é isso que eu quero explorar, é isso que eu quero passar para vocês, tá? Hoje a ideia é de um ursinho aqui com as bexiguinhas, que pode ser... O quilling, como eu sempre falo, dá para aplicar de diversas maneiras, tá? Então essas mesmas figuras aqui, eu não trouxe ideia de aplicação nessa série, eu trouxe ideia das figuras mesmo. Porque aí vocês podem, como eu sempre falo, fazer um cartão, fazer um quadrinho, né? Compor, colocar mais detalhes, enfeitar uma embalagem, aplicar no MDF, numa capa de caderno, num bloquinho para lembrancinha. Então as ideias são muitas, assim. O que eu quero é ensinar novas figuras para vocês. Então vai ter peixinho, vai ter ursinho. Hoje essa é a ideia do ursinho com as bexiguinhas aqui, tá? Então para começar, a gente vai usar a régua de apoio, né? Essa réguinha aqui que ajuda muito a gente quando precisa fazer rolinhos maiores. Então se eu vou fazer um rolinho só com uma tirinha, só a ferramenta já eu consigo fazer direitinho. Mas quando eu preciso de um rolinho maior, porque aqui no caso do corpinho do ursinho, ó, da barriguinha aqui, eu vou precisar de 10 tirinhas. Então eu começo a enrolar na ferramenta, ela começa a dançar, quem tá começando tem uma certa dificuldade. Então eu uso essa reguinha, que eu coloco a ferramenta aqui dentro, ó, e aí eu vou prender a tirinha aqui, e aí eu vou ter esse apoio aqui, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer o ursinho beijinho, então são 10 tirinhas pro corpinho do ursinho, e 5 tirinhas para a cabecinha do ursinho, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó, a ferramenta tem uma fendazinha aqui, essa fenda vai ficar para lá da reguinha, e eu começo a mesma coisa de quando eu tô sem essa régua, só que a hora que o rolinho começa a crescer, eu consigo apoiar ele nessa reguinha aqui, tá? Além de medir, porque ele tem umas medidas de círculo aqui, ó, tá? Então enrolo, dou um pinguinho de cola no final e depois eu venho com as outras tirinhas e vou emendando, tá? Aqui. Bem pouquinha cola, tá? Sempre lembrando que o quilling sempre pouquinha cola para o trabalho ficar bem limpinho, né? Não ter excesso de cola para não manchar a base, né? Principalmente quando é uma base mais escura, assim, a cola dá muito brilho, então sempre pouquinha cola, tá? Então mais um pinguinho de cola aqui onde terminou a primeira tirinha, eu vou prender a pontinha da segunda tirinha aqui, ó. Então, só uma pressionadinha aqui pra cola pegar, senão não enrola. Aí depois eu continuo enrolando. Então terminou uma tirinha, eu venho com a outra tirinha aqui. Dou uma pressionadinha, espero um tempinho pra segurar, senão ela descola, né? Então sempre dá uma pressionadinha aqui até a cola pegar bem. E aí eu continuo enrolando, ó, tá? Isso eu vou fazer com 10 tirinhas, tá? Vai ficar um rolinho bem grandinho aqui, ó. Então de novo, pressiono aqui. Vou fazer só mais uma, depois é só continuar até, né, juntar as 10 tirinhas, tá? Bem apertadinho, sempre que eu vou, porque depois eu vou bolear, eu quero deixar esse ursinho barrigudinho, assim. Então a gente vai usar a régua boleadora e aí eu preciso que esse rolinho esteja bem apertadinho, tá? Então sempre que eu vou bolear alguma pecinha, eu tenho que apertar bem, tá? Quando eu tô enrolando aqui, não pode ficar frouxinho, assim, senão ele desmancha na hora de bolear. Então aqui foram os 3, eu vou fazer isso com as 10, tá? E aí, ó, quando ele vai crescendo, eu vou ajeitando aqui, ó, e essa régua me dá esse apoio pra ele ficar retinho, certo? Aí depois é só tirar, mesma coisa, tá? De quando eu uso a ferramenta sem a régua.
Quando ele tiver grandinho, assim, já do tamanho com as 10 tirinhas, aqui diferente do modelinho, eu passei uma fitinha marrom só para dar um efeitozinho aqui, destacar mais o beijinho, tá? Aí a gente vai bolear. Como é que eu vou bolear esse rolinho? Eu tirei ele da ferramenta aqui, né? Certinho. Eu pego minha régua boleadora aqui. Aí eu sempre vou com o rolinho no tamanho maior do que o círculo. Então esse aqui é o tamanho do meu círculo. Eu sempre começo na maior e depois eu desço para o tamanho correto para bolear, tá? Vou fazer com a menorzinha, que esse aqui já tá colado que eu adiantei. Então nesse caso aqui que eu vou bolear desse tamanho, eu começo na maior, vou boleando, aí eu desço a escala aqui, ó, pra ir aos poucos, porque se eu já começo na pequenininha, às vezes ela afunda e aí eu estrago a minha pecinha, tá? Então começo na maior, vou deslizando até chegar no meu círculo certinho aqui, que vai me dar o boleado direitinho que eu preciso aqui, ó, tá? Depois que eu boleei, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma cola, coloco bastante cola aqui dentro, aí com um pincel ou com uma haste dessas aqui, eu espalho a cola e deixo secar, que vai deixar ele bem firminho, assim, não vai desmanchar esse boleado quando eu aplicar na base, tá? Então aqui eu já colei, ó, vocês podem ver que ele tá bem firminho aqui, ó, não desmancha o boleado depois que a gente passa a cola, tá? E aí eu vou... Sempre estudo primeiro onde eu vou colocar o ursinho, né? Estudo o espaço, sempre posiciono todas as pecinhas primeiro para depois colar. Então eu só vou ajeitar aqui. Esse aqui eu vou afundar, que na verdade é a cabecinha. A cabecinha é a mesma coisa, tá? Só que eu enrolei 5 tirinhas do mesmo jeito. Emendei as 5, fui enrolando e aí eu usei 5 tirinhas para a cabeça, tá? É isso que eu quero passar para vocês. Quando você vai criar uma peça, aqui eu tô dando, né, todas as quantidades, mas quando você vai criar, é teste, não tem como, né, não tem como adivinhar. Eu testei aqui, vou crescendo, vejo que a cabecinha ainda tá pequenininha, vou colocando mais tirinha, a hora que eu vejo que tá uma proporção legal, eu anoto, que aí se eu for fazer uma próxima vez, eu já tenho essa medida, já tenho essa quantidade de tirinha que eu vou precisar, tá? Vai fazendo uma postilhinha aí pra vocês, para não esquecer, principalmente quando for produção, né? Então, vou fazer 10 ursinhos, 20 ursinhos, então eu vou ter que saber quantas tirinhas eu usei em cada partezinha do bichinho, tá? Aí a gente vai fazer a orelhinha. A orelhinha eu vou usar meia tirinha bege e meia tirinha marrom. Tirinha eu tô falando de tamanho A4, tá? Se for um tamanho 40... Aí ele vai ficar um pouquinho maior que esse, mas também dá certo. E sempre que eu vou cortar as tirinhas, outra dica é usar sempre, ao invés de eu ficar medindo, 2 centímetros, 3 centímetros, eu corto na metade, ou um quarto, ou um sexto, porque aí se eu vou fazer bastante coisa, já me agiliza aqui, né? Eu já consigo ir cortando todas de uma vez, não preciso ficar medindo com a régua o tamanho de cada pedacinho, tá? Então aqui pra orelhinha eu vou usar... Vou emendar. Como é que a gente emenda as tirinhas? É um pinguinho de cola na pontinha e eu venho com a outra cor aqui e dou uma pressionada até secar bem, tá? Sempre que eu vou emendar vários, eu começo a enrolar pela primeira que eu colei, que aí a cola já secou bem, tá? E não tem perigo de soltar. Então vou fazendo uma filinha assim das tirinhas emendadas e aí eu começo a enrolar a primeira, que ela já tá mais sequinha, tá? Aí aqui eu enrolo todo o mesmo processo, tudo rolinho fechadinho até agora, tá? Então o corpinho são 10 tirinhas que eu faço um rolinho apertadinho, a cabecinha são 5 tirinhas e as orelhinhas uma tirinha inteira, que na verdade eu usei meia de uma cor e meia de outra, mas é uma tirinha, tá? Pra cada lado aqui da orelhinha. Aqui já tem a outra parte. Aí a gente vai pro focinho. Sempre que eu vou fazer um felino, eu uso dois círculozinhos, 2 bolinhas pra representar. Quando é um focinho mais afunilado, igual o cachorro, o urso, aí o que eu faço? Eu coloco o focinho por dentro e já venho com a cor do bichinho.
Então a gente vai fazer do beijinho aqui. Só que se eu fizer o focinho da mesma largura de tirinha aqui, de 3, 4 milímetros, ele vai ficar muito saltado aqui. Então o que eu vou fazer? No sentido do comprimento, eu vou tirar metade da tirinha, tá? Então aqui no sentido do comprimento, eu corto a tirinha na metade, pra ele me dar uma altura mais bonitinha, mais ajeitadinha. Metade da marrom também. Eu não vou cortar até o final, que a gente não vai precisar da tirinha toda pra parte marronzinha do focinho, tá? Pra parte do focinho, só pra parte do focinho completo. Então, eu vou emendar, ó, aqui vai ser a parte de dentro aqui, ó, do focinho, a parte marronzinha ou pretinha, e o beijinho, que é a cor do ursinho, tá? Então, eu emendo as duas aqui. E a gente já enrola tudo junto. Então, aqui é menos de meia tirinha, tá? Pra parte pretinha, e uma tirinha inteira pra cor do ursinho aqui no focinho. Rolo. Aí eu vou dar uma leve soltadinha, que é pra transformar isso aqui num triângulo, ó, tá? Então eu aperto aqui, aqui, e aí eu vou ter um triângulo que eu vou sobrepor aqui no rostinho, na carinha do ursinho, que vai me dar esse focinho dele, ó. Tá? Dá pra ver bem? Aí, os olhinhos, como é que a gente faz os olhinhos? Os olhinhos também eu vou usar só metade da tirinha, no sentido do comprimento, aquela tirinha mais estreitinha, tá? E aí eu vou cortar em torno de 2 dedos do branco e do preto. Vou emendar também. Então, por que essa tirinha cortada na metade? Porque se eu usar a tirinha da mesma largura, vai ficar tudo muito saltado, assim. Então, fica mais delicadinho se eu partir essa tirinha que eu vou sobrepor, essas pecinhas que eu vou sobrepor, né, que é o olhinho e o focinho, ele fica mais delicadinho se eu usar a tirinha cortada ao meio. Já tenho um adiantado aqui, vamos enrolar isso, ó. Então, aqui emendei o preto com o branco, nunca inverter, né? Senão, ao invés de ficar o preto do olhinho, vai ficar o branco. Sempre começa a parte que vai ficar por dentro do olhinho, é que eu começo aqui, tá? Então, sempre a preta primeiro, quando eu vou fazer o olhinho. E aí, cola a pontinha, ó, bem pequenininho, mas acho que dá pra ver aqui, ó. Esse olhinho eu uso muito, pra todos os bichinhos a gente usa esse olhinho, tá? Aí eu já tenho 2 prontos aqui. Eu seguro com a pinça sempre ajuda muito nessa hora, ó. E aí eu vou aplicar aqui no rostinho. Agora, as patinhas, né? As patinhas, outra tirinha marrom, sem cortar aqui, sem cortar no comprimento normal, né? Que é a mesma altura do ursinho. E eu vou cortar ao meio, cada lado da patinha aqui, ó. Agora, é aquela regrinha lá. Sempre que eu preciso de mais de uma pecinha do mesmo tamanho, para compor uma flor ou para compor o bichinho aqui, eu preciso de 2 patinhas do mesmo tamanho, senão vai ficar um pé maior que o outro, né? Aí, o que eu vou usar? Eu vou usar o gabarito, que é para eu medir e os pezinhos ficarem do mesmo tamanho. Então, eu uso o mesmo círculo aqui, ó, vou fazer maiorzinho aqui. O mesmo círculo para os dois, para eles ficarem do mesmo tamanho, tá? Senão eu corro o risco de ficar um pezinho maior que o outro. Aqui, enrolo, solto no mesmo círculo aqui e fecho. Pertinhas, aí eu posiciono aqui, ver se ele tá no lugar certinho que eu quero.
Lembrando que depois tem as bexiguinhas, então eu não posso pôr ele muito pra cima, senão não cabe as bexiguinhas. Por isso que a gente sempre posiciona primeiro, tá? Pra estudar aqui o espaço e ver se vai caber tudo que eu vou colar aqui, ó, tá? E aí a gente vai pras bexiguinhas aqui, ó, tá? Bexiguinha que eu vou explicar um detalhe que a gente sempre usa no quilling, que é muita coisa que a gente faz, a gente enrola, solta e esse soltar é livre, assim. Então o miolinho vai ficar onde ele, né, onde eu abrir ele vai ficar do jeito que ele quiser. Mas aí eu posso fazer direcionar esse miolo, e é o que eu vou fazer aqui na bexiguinha, ó. Então eu quero trazer o miolinho todos pra pontinha. Esse fica muito legal para fazer flor, e aqui no caso da bexiguinha também, ela fica mais charmosinha do que se eu soltar. Vou fazer dois para vocês verem a diferença, tá? Então aqui, vou enrolar. Então sempre na pontinha da tirinha, tá? Para o miolinho ficar mais bonitinho. Nesse caso eu não preciso medir, porque as bexigas não precisam ser exatamente do mesmo tamanho. Contrário dos pezinhos, né? Que tinham que ser iguais. Então eu posso soltar ele livre. Então se eu solto um rolinho livre assim, ó, ele fica com o miolinho aqui onde eu soltar, certo? Agora eu quero que esse miolinho venha pra pontinha do rolinho. Então o que que eu vou fazer? Eu coloco a pinça aqui no centro do rolinho, acho que dá pra ver. Seguro, ó, e trago ele aqui pra pontinha, tá? E aí eu vou dar uma beliscadinha aqui para ficar um formato mais oval, aqui mais no formato de meio gota, né, do formato de bexiga, ó. E aí eu vou segurar aqui para esse miolinho prender na pontinha e não no meio solto, como a gente geralmente faz, tá? E esse aqui eu já tenho que colar, porque senão ele desmancha e não segura esse miolinho onde eu quero, ó. Então eu já coloco na base e dou uma pressionadinha aqui pra ele parar certinho. Vou mostrar aqui, tá? Tá vendo que aí o miolinho fica na pontinha e não soltinho quando a gente solta a pecinha, tá? Então, vou colar o ursinho aqui pra já ficar tudo presinho. Vou fazer só uma bexiguinha aqui. E aí a gente vai fazer a linha da bexiguinha aqui, né? Ó, tá vendo que tem tá segurando várias bexiguinhas, né? Bexiguinha gás que tá voando, então tem que fazer o cordãozinho da bexiguinha aqui. O cordãozinho da bexiguinha também, se eu fizer com uma tira inteira, fica muito grosseiro, assim. Então o que que eu vou fazer? De novo eu vou partir a tirinha ao meio aqui, tá? Então só um pedacinho, vou partir ao meio. E aqui não tem tamanho. Então assim, tem algumas coisas que você vai ter a medida, igual o tamanho do ursinho aqui eu dei. O tamanho da linha, da bexiga aqui, o que que eu vou fazer? E quando você vai criar alguma coisa, eu vou estudar, ó. Eu sempre tiro um pedaço maior, vou colocar aqui e vou medir mais ou menos. Eu não posso deixar o cordão ir até lá embaixo, né? Então tá muito grande, eu vou tirar um pedacinho. E vou acertando até o tamanho que eu preciso aqui no meu espaço. Então aqui eu vou dar uma enroladinha na pontinha, ó. Dei uma enroladinha na pontinha. Já vai dar certinho aqui o tamanho que eu preciso, ó. Então eu vou testando, tá? Vou colar o bracinho do ursinho aqui pra gente entender melhor. Então aqui, ó, tô com o bracinho do ursinho e a fio da bexiga aqui, ó. Então eu aproximo, vejo se tá legal, o tamanho da altura. Se tá, eu já posso colar. Se não, eu vou tirando até eu acertar o tamanho que eu preciso aqui, tá? E aí só colar também. E aí ele vai ficar assim. Aqui eu fiz um degradezinho, né, com as bexiguinhas. Aqui eu repeti o mesmo passo, mais duas bexiguinhas. E o bracinho também é o mesmo passo da patinha, tá? Meia tirinha para cada bracinho. Então, o bracinho de novo, meia tirinha para cada lado. E eu também preciso que eles fiquem iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou medir aqui no gabarito para os dois, o mesmo círculo, para os dois bracinhos ficarem do mesmo tamanho, tá? E o bracinho é um pouquinho mais longo do que a patinha.
pratinha, então eu vou soltar no círculo maiorzinho aqui, ó. Pratinha eu usei esse terceiro e o bracinho eu vou usar esse quarto círculo aqui, que é pra ele ficar um pouquinho maior, tá? Tirei. Eu vou colar. E aí eu posso dar um movimento pro seu ursinho, ó. Ele tá, né, levantando os braços pra cima, eu colo ele mais pra cima aqui. Se ele tiver com os dois bracinhos abaixados, se ele estiver segurando alguma coisa, aí que eu começo a compor a ceninha, assim, né? Então, nesse caso, ele tá segurando a bexiguinha, um lado eu coloquei pra cima e o outro lado pra baixo aqui, ó, tá? Aí eu vou fazer uma menininha pulando corda, vou fazer os dois bracinhos com um certo movimento, vou fazer o gatinho, ele tá com o rabinho, sempre tenho que pensar, né, na posição que o bichinho tá aqui, tá? Então essa foi uma ideia, né, lembrando que eu tô tentando passar pra vocês, essa coisa de medida, da proporção para formar as figuras. E nesse caso aqui, o ursinho. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto com mais ideias, curtam lá o canal, se inscrevam para ficar sabendo das novidades. Um beijo, obrigada!